Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo sobre a Lei de Execução Penal. Estamos caminhando para finalmente finalizar ela. Vou tentar finalizar nesse vídeo e a gente encerra todo o tópico sobre a Lei de Execução Penal. E tentei trazer ao máximo o que acontece na prática, o que que tem, o que que não tem, para mero conhecimento. Mas o que eu sempre digo em todos os vídeos é o que está na lei, é o que vai ser cumprido, certo? Logicamente. Os comentários que eu fiz sobre a prática é para mera curiosidade sobre o que tem e o que não tem e o que acontece no sistema penal hoje em dia, tá bom? Vamos entrar agora. Falamos no último vídeo, no final do último vídeo, sobre a pena de multa. Bem tranquila a pena de multa, tá? Agora vamos falar no capítulo 6 da execução das medidas de segurança, como essas medidas de segurança vão ser executadas, ok? Vamos lá. Deixa eu mudar essa cor. 171. Transitada em julgado, a sentença que aplicar a medida de segurança será ordenada a expedição da guia para a execução. 172. Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento da medida de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial extraída pelo escrivão, a que rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá nela a qualificação do agente e o número do seu RG, Registro Geral de Identificação, o inteiro teor da denúncia e da sentença que estiver aplicada a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso, esse esse camarada ele vai precisar ir para o hospital de custódia ou fazer o tratamento ambulatorial, porque foi transitado em julgado a sentença condenatória, ok? A data em que terminará o prazo mínimo de internação ou do tratamento ambulatorial, essa data tem que estar constando na guia de internamento. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento. Parágrafo 1º. Ao MP será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição ao tratamento. A guia será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao prazo de execução. 174. Aplicar-se-á na execução da medida de segurança, naquilo que couber, o disposto no artigo 8 e 9 dessa lei. 8 e 9, vamos lá. 8. O exame criminológico e exame para obtenção dos dados da personalidade do preso. No que couber, pode ser aplicado para a realização do tratamento ambulatorial ou internação, ok? Cessação da periculosidade. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando o seguinte: a autoridade administrativa, até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juízo minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. O relatório será instruído com laudo psiquiátrico. Juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidas sucessivamente o MP
e o curador ou defensor, no prazo de 3 dias para cada um. Ou seja, depois que pegou todos os resultados dos exames, laudos e um tempo antes de terminar o prazo mínimo para o juiz falar: acabou a periculosidade desse preso. Vai ser ouvido sucessivamente o MP e o curador ou o defensor, 3 dias para cada um deles se manifestar. O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não tiver. O juiz, de ofício a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Ouvidas as partes ou realizadas diligências a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 5 dias. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz de execução, diante de requerimento fundamentado do MP ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo nos termos do artigo anterior. Nos exames sucessivos para verificar se a cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhe for aplicável, o disposto no artigo anterior. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação, aplicar-se-á o disposto no artigo 132 e 133 dessa lei. 132. 132, as condições para um livramento condicional, e 133, se for permitido ao liberado residir fora da comarca. Ok? Transitada em julgada a sentença, o juiz expedirá a ordem para a desinternação ou a liberação. Incidentes da execução. Marca um X aí. Marca um asterisco. Sol. Alô. Marca tudo aí. Isso aqui é importante saber, viu? Artigo 180. A pena privativa. Vou ler devagar para a gente pegar todos os detalhes. E vou comentando parte por parte. A pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser convertida em restritiva de direito desde que a pena privativa de liberdade, pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, ou seja, menor que 2 anos, poderá ser convertida em restritiva de direito desde que o condenado a esteja cumprindo em regime aberto, tenha sido cumprido pelo menos um quarto da pena. Da onde? No regime aberto. Os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. O cara tomou uma condenação menor de 2 anos, está cumprindo a pena no regime aberto. Para sair desse regime aberto, na hora que ele cumprir um quarto da pena, os antecedentes e a personalidade indiquem ser a conversão recomendável, o juiz vai dar outra aliviada nessa pena dele, vai converter em restritivo de direito, caso supra esses requisitos aqui, ok? A pena restritiva de direito será convertida em pena privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Deixa eu apagar isso daqui. Eu vou dar um pause, eu vou apagar esse vermelhinho aqui e já volto. Pronto, já apaguei. A restritiva de direito será convertida em pena privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Vamos lá. 45 e seus incisos do Código Penal. Conversão da pena restritiva de direitos. Na aplicação
da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma do artigo 46, 47 e 48. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima e seus dependentes ou entidade pública ou privada, com a destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido no montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto, o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática de crime. Parágrafo 4º vetado. Essa conversão da pena restritiva de direito vai virar uma pena de multa. É isso que ele falou aqui, ok? A pena restritiva de direito será convertida em pena privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. O cara foi convertido em pena de multa, restritivo de direito em pena de multa. Não cumpriu isso aqui, vai regredir de regime, ok? Ele deu todas as hipóteses de pagamento dessa multa: prestação pecuniária, em dinheiro à vítima e seus dependentes, perda de bens e valores, ou ainda prestação de outra natureza. Não fez nenhum desses coisas aqui, o cara não aceitou nenhuma dessas condições, a pena restritiva de direito será convertida em pena de privativo de liberdade. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviço à comunidade será convertida quando o condenado não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital, não comparecer injustificadamente à entidade ou programa que deva prestar serviço, recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto, praticar falta grave, sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Isso aqui já está grifado porque a gente já leu isso. A Lei de Execução Penal lá atrás, ela já fez essa menção do artigo 181, quando falava da regressão de regime, ok? Aqui ele falou da restritiva de direito e de pena de multa, que volta, caso não pague a pena de multa, vá para a privativa de liberdade, e a prestação de serviço à comunidade. A prestação de serviço à comunidade, o cara fez uma desses aqui, convertida em privativa de liberdade. Parágrafo 2º. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena e recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz, ou se ocorrer qualquer uma das hipóteses da A, D e E do parágrafo anterior. A, D e E. A limitação de fim de semana é feita onde, gente? Casa do albergador. Beleza? A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado, ou se ocorrer qualquer das hipóteses na letra A e E do parágrafo 1º desse artigo. A e E. Quando o juiz, no curso da execução da pena privativa de liberdade, quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação de saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do MP
da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Como que chama isso aqui? Incidentes da execução das conversões de pena. Isso aqui é o clássico incidente de execução. Esse artigo 83 é o clássico. Isso aqui não acontece muito não, mas é o mais fácil de explicar. Lembra que eu falei que o preso está em regime fechado, semiaberto, aberto, restritivo de direito, a quinta multa, fim de semana. Lembra? O regime fechado vai para o semiaberto, do semiaberto vai para o aberto, e do aberto ele pode pegar uma dessas aqui ou já ser absolvido aqui direto no aberto, ok? O incidente de execução é quando acontece um desses pulos aqui por algum outro motivo determinado pelo juiz. Qual outro motivo? Isso aqui, ó. No curso da execução da pena privativa de liberdade, ele não citou qual. Pode ser no fechado, semiaberto ou aberto. Se sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, a requerimento do MP de Defensoria, o juiz poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Vocês entenderam que ele estava em um desses regimes e pulou para o regime de cá? Hospital de custódia, tratamento psiquiátrico. Ele saiu de algum desses regimes aqui e pulou para o hospital. Não quer dizer que o hospital é menos gravoso que esses, não. Mas quer dizer que ele saiu de algum do regime fechado e fez um pulo, saindo pelo regime semiaberto a aberto e foi fazer um tratamento no hospital. Isso é um incidente de execução permitido em lei. Ok? O que não pode acontecer é um preso com as suas capacidades físicas, mentais e físicas, né? Capacidade 100% apurada, ele fazer isso daqui e pular para cá. A progressão de regime, pular para cá. Isso aqui não pode, ok? O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. O tratamento ambulatorial é feito em casa. Pode ser feito em casa, ok? Internação, logicamente. Hospital. Nessa hipótese, o prazo mínimo de internação é 1 ano. Qual hipótese? Caso o tratamento ambulatorial seja convertido em internação. Se acontecer isso daqui, o prazo mínimo de internação é 1 ano. Ok? Anota, anota. Excessos e desvios de execução. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentar. Quem que pode pedir um excesso de desvio de execução? Podem suscitar o incidente de excesso de execução o MP, o Conselho Penitenciário, o próprio sentenciado ou qualquer dos demais órgãos de execução penal. Beleza? Até o próprio preso. Se ele vê que o seu defensor, por exemplo, falou que está acontecendo um excesso ou um desvio na execução dele, ele pode pedir para haver revalia nisso. Ok? Da anistia ou do indulto. Concedida a anistia, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do MP, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarar extinta a punibilidade. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do MP, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Prestem atenção. Quem que concede anistia? Juiz. Quem que concede o indulto?
Presidente da República. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para a elaboração do parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessário e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade das circunstâncias omitidas na petição. Processado no Ministério da Justiça, com documentos e com relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer uma das peças que ele determinar. Concedido o indulto e anexado os autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução nos termos do decreto, no caso de comutação de pena. Deu para entender quem concede a anistia e o indulto? Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, aqueles indultos que o presidente geralmente consegue no final de ano do Natal, o juiz de ofício a requerimento do interessado, do MP, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. Vamos lá. Vamos fazer aqui, vou fazer uma tabelinha relativo à anistia e o indulto. Beleza? Vamos lá. Anistia. A anistia, ela é concedida pelo poder legislativo. Cadê minha tela? Ela pode ser individual ou coletivo. Beleza? A anistia, presta atenção que eu vou falar agora. A anistia, ela esquece o crime. Ela esquece o crime. Ok? Ela esquece o crime, como se aquilo nunca tivesse acontecido com aquele cara. Beleza? Indulto. Concedida pelo Presidente República. O indulto, ele perdoa a pena. Perdão da pena. O cara cometeu um crime, ele estava pagando por aquele crime. Caso ele ganhe um indulto, é como se ele já tivesse terminado de pagar todo aquele crime. Mas esse crime ainda continua, vamos dizer, na pasta dele. Ao contrário da anistia. Recebeu a anistia é como se o cara fosse primário de absolutamente tudo. Indulto não. O indulto só tá adiantando a pena do cara. Ó, a partir de agora você não me deve mais nada. A justiça falando, a partir de agora você não deve mais nada. Beleza? Deu pra entender? Gravem bem esses dois aqui. Tem que saber essa diferença clara sobre os dois. Beleza, pessoal? Ah, bem cansativo, né? De execução penal. É muito detalhezinho. Dos procedimentos. Estamos terminando já. Já vamos chegar nas disposições finais e transitórias. Do procedimento judicial. O procedimento corresponde às situações previstas nessa lei, será judicial, desenvolvendo-se perante o juiz da execução. O procedimento judicial iniciar-se-á
de ofício, a requerimento do MP, do interessado ou de quem o represente, do seu cônjuge, parente, descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou ainda da autoridade administrativa. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se em 3 dias o condenado e o MP, quando não figurem como os requerentes da medida. Sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano em igual prazo. Qual prazo? 3 dias. Caso não seja necessária a produção de provas. Entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o juiz ordenará, decidindo após a produção daquela ou na ausência designada. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Então, pessoal, o que quer dizer basicamente o que aconteceu? Aqui são mais prazos, mas o que quer dizer esse procedimento judicial? É, toda vez que a LEP prevê uma consequência que dependa de análise judicial, por exemplo, o que a gente acabou de falar agora, regressão de regime, indulto, falta grave cometida pelo preso, todo procedimento dentro da lei de execução penal, o procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial. Ou seja, tudo isso que eu falei que acontece, que está dentro da lei de execução penal, deve ser instaurado um procedimento judicial e não administrativo só. Por exemplo, o preso não pode ser punido por uma falta grave apenas pelo diretor da unidade. Ele tem que ser punido, o diretor tem que passar essa informação da falta grave para o juiz e deve haver um procedimento correspondente, procedimento judicial, sempre com contraditória e ampla defesa, ok? O que ele está falando é basicamente isso. Todos os procedimentos que acontecem na LEP, todos os procedimentos serão passados via procedimento judicial e não só administrativo dentro da unidade prisional. Isso vai para o juizado resolve o que vai fazer e repassa para a unidade prisional tomar as medidas cabíveis, ok? Disposições finais e transitórias. Estamos acabando. É defesa ao integrante dos órgãos de execução penal e ao servidor a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o preso a inconveniente notoriedade durante o cumprimento de pena. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Bastante atenção nisso aqui, viu? É decreto federal. Isso aqui cai em prova, viu? Não é só porque tá no final da lei que não cai, não. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Bastante atenção nisso daqui. Isso aqui cai em prova também. Principalmente nas questões que eles cobram o trabalho do preso. Aí eles vão misturar tudo. Vai colocar lá: o trabalho externo só pode ser executado por preso do regime fechado que não extrapolem 20% do total dos empregados da obra. Aí, opa, 20%. Aí na alternativa B, o condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Aí você fala, ué, onde que eu vi crime político na lei de execução penal? Disposição final e transitória. O preso político não está obrigado ao trabalho. O condenado, ok? Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em sessão especial da cadeia pública. Prisão civil é prisão por pensão, viu? Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidos por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para quando instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. O preso cumpriu toda a sua cadeia ou a sua cadeia foi extinta,
naquelas folhas de atestados ou certidões de antecedente, não fará menção a essa cadeia que ele já tirou, salvo, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal. Se ele, se ele cometeu um novo crime, ó, presta atenção no negócio que eu não comentei. Onde que vai cair isso daqui? Ó, fulano A, é só fulano A, é só um só. O peão cometeu um crime aqui, de tráfico. Aí ele cumpriu 8 anos no tráfico. Regime fechado aqui, saiu aqui. Ele foi absolvido. Vamos supor, ele foi absolvido. Depois da condenação, ele ficou preso durante o tempo, depois de 8 anos, recorreu e foi absolvido. Prestem atenção. Se ele foi absolvido, ele tá na rua durante os próximos 5 anos. Durante os próximos 5 anos, se ele cometeu o mesmo crime de tráfico, ele volta como reincidente. Passou os 5 anos, ele cometeu um tráfico aqui, ele volta como primário. Beleza? 5 anos é o tempo para voltar a ter primariedade, depois de absolvida ou extinta a pena. 5 anos na rua, ele volta a ser primário no mesmo fato. No mesmo fato. Beleza? Então, se ele voltou a ser primário depois de 5 anos, isso daqui não se aplica pela prática de nova infração penal. Talvez no sistema judiciário lá eles vejam logicamente que ele já teve uma infração, mas passou o prazo de 5 anos, vai colocar ele como um preso primário. Mas se ele foi absolvido e nesse aqui ele cometeu outro crime de tráfico, ele volta como reincidente, ok? No prazo de 6 meses a contar da publicação desta lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares necessárias à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis. Dentro do prazo, deverão as unidades federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos e serviços penais previstos nessa lei. Também, no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédio para a instalação de casas do albergado. O prazo a que se refere o caput desse artigo poderá ser ampliado por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação, instruída com os projetos de reforma ou de construção dos estabelecimentos. O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União, para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança. Esta lei entra em vigor concomitantemente com a Lei de reforma da parte geral do Código Penal, revogada as disposições encontradas especialmente tal. Brasília, 11 de julho de 84. É isso, pessoal. Vimos tudo da Lei de Execução Penal. Esse aqui é o meu modo de estudar. Eu espero que ajude aí vocês também. Eu estudo assim. Eu leio a lei, eu vou fazendo marcação, vou assistindo vídeo, vou na inteligência artificial, vou discutindo com a inteligência artificial até eu ver que ela acertou na resposta. Sabe aquele feeling que você sabe, putz, isso aí tá errado. Então você vai discutindo com ela ali até ela acertar e dar uma resposta mais precisa. Façam o mesmo. É o que eu falei pra vocês. Com certeza eu cometi erros e eu dependo de vocês pra gente corrigir esses erros e melhorar e a gente melhorar nossos estudos, ok? É, eu sou policial penal aqui no estado de São Paulo há 4 anos e eu falo pra vocês que se a lei fosse aplicada do jeito que ela é, tudo seria lindo, maravilhoso. A lei é linda, a lei é maravilhosa. Ela funciona muito, ela na teoria ela funciona muito bem, na prática as coisas não são assim, porque a gente vive com cadeia lotada,
com falta de funcionário, alimentação precária, isso é no Brasil todo, não é só aqui não. Que a gente tem grupos, que a gente tem policiais penais de todos os cantos do Brasil. Então todo mundo reclama de tudo que acontece nas unidades prisionais, inclusive de superlotação. Aí você tem um livramento condicional, aquilo que eu falei pra vocês na hora que eu falei de livramento. Você tem um livramento condicional. Aí na lei tá falando que o juiz ou alguma outra pessoa que eu não me recordo agora, tem que ler o inteiro teor do livramento condicional pro preso. Vocês acham que uma cadeia superlotada, o juiz vai sair lá do fórum, vai lá na unidade, ler isso pro preso? Não acontece. Não acontece, é no mundo da fantasia deles. Mas tá na lei, então o juiz vai lá sim. O juiz vai lá, o juiz lê tudo bonitinho. Beleza? Eu vou fazer pílulas sobre a lei de execução penal. Como é que vai funcionar essas pílulas? Eu vou falar, por exemplo, vou gravar um videozinho, por exemplo, falando só das assistências. Assistência material, saúde, jurídica, educacional, por exemplo. A social e religiosa. Vou gravar um vídeo só disso. Esse vídeo vai ter 15 minutos. Vou passar lendo por cima e explicando bem rápido o que que acontece. Vou fazer uns 3, 4, 5 exercícios sobre esse tópico. Deu para entender? Aí vamos para o próximo. Vamos falar sobre egresso. Egresso é extremamente importante, tem que saber. Vou fazer um vídeo de 2 minutos lendo isso aqui e cair em cima de exercício sobre que tem egresso no meio. Trabalho, isso aqui, rapaz, isso aqui, mas cai na prova como se não houvesse um amanhã. Na minha prova caiu isso daqui. A que eu passei aqui para onde eu tô agora. Caiu isso daqui. Tem que saber trabalho do preso. Tem que saber trabalho. Então eu vou fazer um vídeo só sobre trabalho. Aqui, ó. Esse trabalho aqui, seção 1, trabalho interno, trabalho externo. Acabou. Acabou os trabalhos? Exercício. 5, 6 exercícios. A gente vai resolver junto. E se eu errar, o negócio é esse também. Eu tô fazendo para aprender também, mais ainda. E se eu errar, a gente vai vir junto na lei e vai olhar por que que errou. Deu para entender? A ideia é essa. Vamos para cima e foco total na missão. Espero que tenham gostado. Dê um feedback de vocês aí. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!